Bom, vou pela ordem aqui de chegada aí, Cícero Jerônimo. Boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente debater um assunto tão importante que diz respeito a todos nós. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos os ouvintes da Regional. Hélio, esse é um problema sério, um problema que precisa de análise dos técnicos, das pessoas envolvidas, porque é um problema que a gente não pode resolver simplesmente agora, é um problema que tem que ter uma sustentabilidade, um projeto. As gestões que passaram anteriormente nunca se preocuparam com isso, porque o consumo de água no Ipu e no mundo todo era bem menor. Você pode poder imaginar que 100 litros d'água uma pessoa vivia uma semana, né? Uma cacimba, tirava um balde com 10 litros, tomava banho, e o consumo de casa não consumia mais do que 10 litros também. Escovava os dentes com um copinho d'água e tal. Então, hoje, 100 litros d'água, 160 litros d'água se gasta hoje um brasileiro por dia. Então, o consumo d'água realmente foi exagerado, né? E a água está diminuindo justamente por causa do desmatamento, né? Porque o desmatamento, exatamente a árvore... Além do crescimento populacional, isso, né? Além do crescimento populacional, o desmatamento, a agricultura e o consumo humano e também o descaso, né? Porque o grande problema nosso das áreas de preservação, como o Ipu, é a questão da ausência do poder público em resolver essas questões. Então, tudo isso aí leva uma série de fatores que precisam ser analisados. Em 2013, em novembro de 2013, a pedido aí da Câmara dos Vereadores, né, da comissão que trata a questão ambiental, nós fizemos uma visita, Hélio, para fazer um relatório, né? E esse relatório, como essa visita foi feita da ponte até a nascente, né, ficou essa outra área da ponte da Várzea até a desembocadura do Jatobá, que não foi feita. Então, hoje, com a nova administração da AFAI, justamente com a biodiversidade, existe um interesse muito grande da AFAI, que já é uma associação que já tem uma experiência muito grande na área de revitalizar. Nós temos aí a questão da igrejinha, a questão da estação. E hoje a AFAI ela vem juntamente de braços abertos aí. Eu não faço parte da diretoria, eu apenas estou aqui fazendo parte do conselho, né? Como um conselheiro, mas acho que essa instituição ela vem para tentar ajudar de alguma forma, né? Justamente com as outras instituições, aqui com a MAI, né? Com a biodiversidade, para que a gente possa fazer o que ninguém fez ainda, que é um plano, né? Um projeto de desenvolvimento sustentável para esse rio. Porque, Hélio, são muitos problemas, né? A gente aqui não pode citar e nem culpar ninguém. Por quê? Porque cada pessoa que está interessado... Mas o nosso programa de hoje, nosso convidado Cícero Jerônimo Petit, é para isso mesmo. Nós vamos aqui diagnosticar o que nós temos aqui, um ambientalista, nós temos um participante de uma entidade não governamental, de uma ONG, e nós precisamos aqui dizer a situação. Agora, nós não podemos esconder que tem alguém culpado, claro, que tem alguém altamente responsável que não está cumprindo sua responsabilidade, né? O que acontece é o seguinte, Hélio. Nós temos, primeira coisa, um desmatamento que vem há muito tempo sendo feito de forma silenciosa, e isso é o principal problema, né? Depois, nós temos a agricultura, que esses agricultores, eles precisam, até por uma questão de sobrevivência, de alguma forma, eu sei que de maneira errônea na forma de irrigar, nós estamos irrigando ainda do jeito que se irrigava no Rio Nilo há 4.000 anos atrás, por inundação, né? A gente hoje fazer uma irrigação por inundação com água mineral é um luxo que isso aí não existe em lugar nenhum do mundo, né? Então isso acontece no Ipu. E a outra, a questão do consumo humano, que vem se agravando a cada dia, aumentando, e a outra é essa falta do Estado, porque a APA ela é uma área de proteção. Nós vamos para esse assunto aí da APA inicialmente, mas eu queria pegar o boa tarde também do Petinha. Ok. E esse que vai falar agora, um dos maiores ambientalistas da nossa região, já foi ameaçado de morte por defender a nossa casa, que é o planeta. Petinha, muito obrigado por ter vindo, boa tarde. Boa tarde, Hélio Lopes, boa tarde aos nossos amigos que se encontram aqui no estúdio e a comunidade ipuense e as demais localidades por aí afora que estão em sintonia do seu programa. Petinha, o Cícero Jerônimo encerrou a participação do boa tarde dele falando da APA. Essa área de proteção ambiental foi criada pelo Tasso Gereissati. Primeira vez que eu vi a APA, ela tinha uns 5 dias de criação. Aqui na Bilega Autopeças,
do meu irmão Kleber, conversando com Ivo Ferro Filho, o Ivim, que pegou do Diário Oficial, fez a cópia e apresentou. Ela é de janeiro de algum ano. De 25. Dia 25 de janeiro. 25, 29, mais ou menos isso. De janeiro de 99. Pois é, era Tasso eleição de governador do Ceará, para você ter ideia. Esta área de proteção ambiental, o que é isso? Para um amigo ouvinte entender, o que é uma área de proteção ambiental? Quem deve cuidar e quem é que tem a responsabilidade de zelar por esta área? Está dentro desde a nascente do Riacho de Ipuçaba até aqui a bica do Ipu. Hélio, olha, segundo a norma ambiental, existem 2 tipos de unidade de conservação. A de uso sustentável, que nós podemos citar a APA, Área de Proteção Ambiental, e nós temos as unidades de proteção integral, que são os parques, são as estações ecológicas. Então, são 2 tipos de unidade de conservação. Existe APA também, que ela pode ser gerenciada pelo município ou pela confederação, pelo Brasil, né? Decreto do dia 25 de fevereiro de 99, né? Decreto é de número 25.354, de 26 de janeiro de 99. Pronto. A abrangência é de 3... Deixa eu abrir aqui para dar esses números para vocês. 400 e qualquer coisa de hectares. A abrangência é de 3.484,66 hectares. Isso. E para você ver, esse problema dessa APA, desde quando ela foi feita, está tudo errado. Até a área, que essa aí é a primeira área dela, que é 3.400 e poucos hectares, houve um complemento depois de 2007. Foi um pedido meu que eu pelejei muito para ampliar a APA. 2007, em maio de 2007, nós estávamos lá no Varandas, lá do Luizão, onde nós nos sentamos para montar o plano de manejo e uma possível abrangência da área, porque algumas áreas ficaram de fora, como, por exemplo, aquela área do Sítio Coqueiro, do Sulcavão até o Olho d'Água dos Facundos, que ali tem muitas cachoeiras e que tem uma beleza cênica que você não encontra em qualquer parte. E é muito conservada, tem uma característica própria de Mata Atlântica. A nossa Serra da Ibiapaba, em 2007, ela foi reconhecida como remanescente de Mata Atlântica. O nosso estado existe 7 enclaves. Mas aí, Hélio, voltando para essa questão do tipo de unidade de conservação que eu disse, a APA ela é de desenvolvimento sustentável. O que é isso? Que a pessoa pode usar os recursos naturais de formas que não danifique, que não prejudique a geração futura. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? As pessoas estão utilizando os recursos naturais sem nenhum controle, sem nenhum projeto de sustentabilidade. Não existe quem oriente, não existe absolutamente nada. Essa é a minha pergunta, né? Porque eu trouxe vocês dois, que são especialistas nesse assunto, para dizer à população do Ipu o seguinte: por que a bica secou? Resumindo todos os questionamentos, também aí, por que a bica secou? Por que não tem água? Eu queria deixar, tá ligado o microfone do Cícero, do Petinha, para vocês dois apresentarem para nós, ipuenses, que não temos o conhecimento do Riacho de Ipuçaba, da bica, como vocês têm, o estudo que vocês já fizeram, os trabalhos que já realizaram, e por que a bica secou? Esse é o questionamento, porque eu tenho quase meio século e a bica não tinha secado. A bica passou por grandes secas e não secou. Olha, eu recebi um convite do próprio coordenador das unidades de conservação do estado do Ceará, doutor Eliel. Na época era o Leonardo. Para quê? Para que nós catalogássemos as nascentes do Riacho Ipuçaba. E nós iniciamos esse trabalho, catalogando, ponteando com GPS e tudo. O que foi que nós encontramos? O grande problema naquela época, o pessoal já pedrando, privatizando. Então é o seguinte, eu já disse aqui várias vezes de que a bica, como o Cícero falou, a bica é uma consequência de quê? Do riacho. E o riacho é uma consequência de quê? Das nascentes. Então, se você, por exemplo, eu vou citar aqui, Sítio São Paulo, onde começa o Riacho Ipuçaba. Importante frisar uma coisa, quando você falar Sítio São Paulo, lá existem vários proprietários, vários donos. Se você for lá no Alisson Ferro, lá no Ivim,
Se for minha mentira, liguem. A nascente, ela, se você entrar, ela dá no meio da tua perna. Ela é até em cima o nível. E tem também a nascente que no pé tem até um pé de açaí, que eu até cataloguei como a fonte do açaí. Ela está transbordando. O grande problema é porque não existe... Quer dizer que hoje lá tem água? Tem. Se você for na família Erro, lá todas elas têm água. Houve uma diminuição, porque há 3 anos, realmente, e isso é natural. Agora sim, as pessoas têm a necessidade, como o Cícero falou, todo mundo tem. Não é questão de se proibir de usar água. Eu disse isso muito para muitas pessoas lá. O que está faltando é gerenciamento. Esta APA foi criada, como você disse, 26 de janeiro de 99. Ainda hoje, essa unidade de conservação, não existe o plano de manejo. E o que é isso? O plano de manejo é o seguinte, é um documento, é um estudo de toda a área, é um levantamento de impacto ambiental de tudo que existe lá dentro. É um levantamento minucioso. E depois desse levantamento, desse estudo, é feito um trabalho aonde se tem que trabalhar em cima daqueles problemas, daqueles impactos. Por exemplo, qual é o problema do Riacho Ipuçaba? Um dos problemas do Riacho Ipuçaba que está secando é porque estão privatizando as nascentes, é porque estão desviando, é porque estão botando barragem. Isso é proibido por lei? É. Você está entendendo? Isso é proibido por lei? É. Então vamos procurar uma solução. A Karine Salles e a Thelma Sampaio, eram as 2 agentes da SEMAS que vinham para cá fazer a fiscalização. E quando elas vinham para cá, eu sempre as acompanhava porque elas não conheciam. Inclusive, um dos mentores da época desse acordo que houve lá na Câmara, numa manhã, se eu não me engano, era o doutor Alberto, que estava lá presente também, representando o município, era a Secretaria de Agricultura daquela época, e foi firmado um acordo. Você me lembrou bem, que eu queria dizer ao nosso ouvinte, que eu convidei também o Adriano Melo, que é da Comissão de Abastecimento d'Água da Câmara, e eu liguei, vai estar lá, te ligou umas 20 vezes para o número que me deram do Monteiro, que é secretário de Meio Ambiente. Eu liguei, tem umas 20 lá, ele vai ver, te ligou. Dizia, ligue agora, eu ligava, dava sinal de fora de área, às vezes dava sinal de ocupado, mas eu tentei de todas as formas, desde ontem à noite, trazer o Monteiro também para esse bate-papo, ele como secretário de Meio Ambiente do município. O doutor Monteiro também, ele é conhecedor desse assunto, Hélio, porque em 2013, o Peixinho também estava presente, Adriano Melo e outros vereadores, Hilton Belém, Carlinho, eles nos acompanharam durante essa visita ao Riacho Ipuçaba, nessa visita que nós fizemos em novembro de 2013. Então, o que o Peixinho está falando aqui, com relação ao plano de manejo, é uma necessidade enorme. Até porque, além de ser a APA, né, que é essa área de preservação, que tem que ser estudo todo, nós temos, eu e o Peixinho aqui, nós participamos de um curso de capacitação para a elaboração desse plano. Né? Nós passamos uma semana em Fortaleza, a Fundação Gambá, né? Isso, e a SOS Mata Atlântica. E a Fundação SOS Mata Atlântica. O Mário Mantovani estava lá. Que é uma sumidade, né, que é conhecido no mundo inteiro. Representante do Ministério do Meio Ambiente também estava lá. Foi um evento muito grande. O compromisso que nós firmamos nessa época, eu e Peixinho, que nós participamos desse evento, foi justamente trazer a possibilidade de fazer esse plano aqui no Ipu, né? Não só da APA, mas de toda a região da Ibiapaba. E aí, como isso precisa de recursos, precisa de um monte de outras ações, né? A gente não conseguiu viabilizar ainda. E uma das grandes coisas que o Peixinho comunga juntamente comigo, e é o que é feito, Hélio, nas grandes cidades do mundo, inclusive Nova York, até eu comentei aqui, é justamente para que essas pessoas que utilizam a água da bica como forma de sustentar financeiramente, que o Estado, o governo federal, o município pudesse financeiramente pagar essas pessoas para que eles pudessem cuidar dessas nascentes. Isso foi uma defesa que nós fizemos lá, o Peixinho estava lá presente, e foi unanimidade para a gente chegar a esse acordo. Pô, o pessoal precisa dessa água para sobreviver, sim,
Mas se não tiver recurso, vão viver de quê? Não, o Estado, porque isso é feito, Hélio. Isso é feito em vários outros setores. São Paulo já existe, em muitas cidades no Brasil já existe isso. Seria um seguro como os pescadores têm. Claro. Isso, perfeitamente. Chega na época do defesa, ele recebe lá para se manter. Então, na época do verão, poxa, vocês não vão utilizar água, mas está aqui a ajuda financeira. Isso saía tão barato, Hélio, que você nem imagina, porque são poucos proprietários que utilizam essa água. Então, você falando aí com relação a... Por que está faltando água na bica? Isso aqui, se você chamar o homem que estava fazendo a palestra aqui naquele dia sobre a religião, o Torres, né? Torres. Se você chamar o Torres aqui, ele vai lhe dizer exatamente o que eu estou lhe dizendo agora. O que acontece? Desmataram as nascentes, diminuiu muito o volume de água por causa do desmatamento. Alguns barramentos que são feitos, são poucos, mas existe. Você posso até fornecer aqui os pontos de GPS, que qualquer pessoa pode ver no Google e localizar isso aí. E outra coisa, o consumo humano, que o Edivani acabou de dizer aí que a água da bica passa toda aqui em caminhões, se acordar 4 da manhã, a fila de caminhão abastecendo o sertão todo, isso também tira. E outra é isso que o Peixinho acabou de dizer aqui, uma instituição criada através de decreto em 99, nós estamos com 16 anos, né? E nunca foi feito um plano que pudesse dizer assim, olha, você usa só amanhã ou depois, hoje tem que plantar isso aqui, tem que reflorestar ali, essa nascente tem que ser intocável, essa daqui tem que dar ortoga. Então não existe nada. Então foi criada no papel e está do mesmo jeito. Então, isso aí, qualquer ipuense sabe. O que nós estamos propondo, Hélio, o que nós estamos propondo hoje, tanto aqui a MAI como a Biodiversidade e a FAI, é que através dessas discussões se cheguem a um documento e que se apresente às autoridades, olha, os problemas do Riacho-Puçaba, da APA, são esses aqui. E existe essa possibilidade de soluções. Quais são? A gente pode propor. Petinha pode propor, eu posso propor, a comissão da Câmara dos Vereadores que cuida da questão ambiental, que eles participaram desse evento, podem propor. Então, todos nós podemos dar nossa opinião e aí formar um documento, entregar para o prefeito municipal, para o governador, o ministro do meio ambiente, Dilma, sei lá quem for. O importante é que se tenha esse documento. Hoje não temos nada, né? A gente vem aqui numa rádio, fala, os agricultores lá ficam muito chateados com a gente, pensando que a gente quer o mal deles. É verdade. Aliás, a gente fica tentando ajudá-los, né? Eu fico sempre dizendo assim, olha, se a gente quisesse prejudicar qualquer que fosse as pessoas, nós sabemos as formas de fazer isso. Faríamos era isso. Se eu fizesse uma denúncia, um cara desse não passava mais do que 3, 4 horas se não fosse diretamente para a cadeia, porque é crime. Mas eu não vou fazer uma coisa, são amigos da gente, certo? Então, pessoas que a gente sabe que utilizam água porque estão com necessidade. Mas a gente pode, através de um estudo, para isso é que existe a tecnologia, para isso é que existe os estudos de impacto, que a gente pode ajudar essas pessoas, né? A eles terem a vida, talvez até melhorar de vida, né? O cara utiliza ali para irrigar a bananeira, utiliza um monte de água para irrigar a bananeira, talvez se ele recebesse 20, 30 turistas na casa dele no final de semana, seria suficiente para uma renda muito maior. Com certeza. Então, é isso que a gente tem que ver, né? Ok? São 12:48, deixa eu falar, não desliga não, mano. Deixa eu falar com o doutor Cidade, que está na linha e quer opinar sobre este assunto. Fala, doutor Cidade, boa tarde. Boa tarde, Hélio, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos que se fazem presente aí no estúdio, meu amigo Petinho, meu amigo Cícero Veroni, enfim, a todos que compõem esse programa. Olha, eu acho muito importante esse papo que você está tendo com o meu amigo Petinho e com o Cícero, mas eu também teria uma ideia. Eu lembro do meu falecido pai, em 1958, papai cansou de dizer isso para mim, não tinha água, secou tudo. E o então prefeito na época, se não me falha a memória, Flávio Dias Martins, convocou a polícia, foi lá em cima da serra e rondou o que é de barragem e tudo, e apareceu água na bica em 1958, há muitos anos atrás. Papai cansou de me falar isso. Certo? Então, se o prefeito fizesse isso também, hoje, mas tinha que fazer primeiro com os grandes, conversar com os empresários das águas minerais, para liberar pelo menos sábado e domingo, né? E com os agricultores também. Isso é a minha ideia, que eu acho que não prejudicar nem os empresários, que são os donos da água, que a água da bica ela desce todinha, mas ela desce 70% mais em cima de caminhão, para ir para Fortaleza, para Juazeiro do Norte, para toda parte. Ela não passa no meio do riacho, né? Ela vem em cima de caminhão 70%. Então, o que seria aconselhado? O prefeito conversar com os empresários, conversar com o dono dos terrenos, propriedades, para liberar pelo menos final de semana, que com certeza nós teríamos água na bica aqui tranquilo. Em 58,
O prefeito da época fez isso, pegou a polícia, foram todos os proprietários de terra, não prendeu ninguém, não desgostou ninguém, fez lá um acordo para abrir só final de semana. Isso meu pai cansou de me contar isso. Quer dizer, em 1958 já tinha gente preocupado com essa água. E hoje, em pleno 2015, ainda está a mesma conversa. O meu amigo fica dizendo aí que para elaborar projeto, para mandar prefeito, não tem mais tempo, não dá mais tempo. Acabou. Não tem mais tempo para nada disso. O negócio é resolver logo, ou então sofrer o tanto que Deus quiser. E, olha, nem SEMAS serve de nada, nem FAI, nem nada, porque eu vejo desmatamento de nascente lá na Serra. A gente procura SEMAS municipal, não daqui do Ipu, lá da cidade de Guaraciaba. Dá um telefone, a gente liga, não resolve nada mesmo. Então, meu amigo, só conversar não adianta, é agir. E não tem mais tempo para mandar documento para lugar nenhum, não. Beleza, doutor Cidade. Obrigado, eu que agradeço. Já o doutor Flávio vai falar também conosco. Já tá na linha. Mas tá o Mano Mata Broca, que tem uma sugestão, uma opinião. Pois não, Mano? Boa tarde. Boa tarde, Hélio Lopes. Boa tarde, Tuense, que sintoniza a Rádio Regional Tuense. Então, irmão, rapaz, o que falta são mentes pensantes, pessoas que enxerguem de fato a realidade da nossa cidade, porque na própria música dessa cidade, já diz que Itu é uma cidade abençoada, o Itu é uma cidade como a gente nunca viu, é um pedacinho do céu que Deus prendeu e caiu. Então, mano, basta enxergar, meu brother. Rapaz, é de uma imbecilidade, de uma idiotice, sacrificar uma população como a nossa, ituense, com água fétida dessa. Uma dessa que cai, quando cai, dá para essas torneiras. Então, mano, poxa, é fato, cara, pega essa população aí, rapaz, pega bem ali assim, meu brother, lá em cima do olho d'água do São Paulo, traz água mineral pra gente beber por gravidade, sem gastar um centavo de energia. Imagina quanto você economizaria. Não? Então, mano, a coisa é o seguinte, olha, doutor, você tem que aprender a administrar, porque assim é que se faz uma administração séria, se faz com água, com pessoas bebendo, não com lama. Então vamos lá, meu velho, botar pra acabar esse povo, fazer um mutirão pra acabar essa seca, porque o povo jamais, toda e qualquer outra cidade do Ceará pode passar seca, mas o Itu jamais. Aqui deveria existir sim um perímetro irrigado, onde jamais Vajota, lugar nenhum desse estado existiria. Imagine irrigando-se um perímetro daqui até o Bonito, com reservatório d'água. Quantas mil frentes de trabalho abririam, Hélio? Então vejam isso por esse lado, meus amigos. Vejam isso. Por quê? Porque você teria que abrir, além dessa frente de trabalho, água para quantas e quantas secas, quantos anos aguentariam de seca toda essa água represada nesse perímetro? E trazendo daí de cima hoje, você teria a solução. Tira esses canos que estão indo pegar em Vajota, a não sei quantas léguas de distância, bota aqui mesmo. Essa água mineral que nós temos aqui, o problema é que também temos que ver que os fatores geográficos, eles influenciam a mãe natureza. Nesses 4 anos de seca, a terra fica muito como se fosse uma esponja de uma dona de casa que lava os seus pratos, seca. Qualquer água que ela pegar, ela vai embeber toda, meu mano velho. Então traga canária para ver se falta água nessa cidade. 24 horas por dia rolando, de lá pra cá sem dispersar uma gota de água mineral pra gente beber. E só assim dá pra solucionar o problema, meu irmão. O que falta é só visão, mente pensante e pessoas atuantes. Tranquilo, mano. Obrigado pela opinião. Deixa eu falar aqui com o doutor Flávio Mororó. Boa tarde, doutor Flávio. Boa tarde, Hélio. Olha, Hélio, é o seguinte, eu acho que está faltando ação de governo. Quando foi criada a APA, a ideia era de cercar o riacho 25 metros para cada lado, passar uma cerca de arame e criar a APA. O que aconteceu? Que não fizeram nada. Se você tiver um olho d'água lá na serra, você paga a SEMAS e a SEMAS libera a água para você. Essa água que esses carros que carregam as caixas d'água de 1000 litros aí, tirando tudo da fonte da bica. Mas é tudo autorizado pela SEMAS. Então, o governo faz uma coisa e desmancha ele mesmo. Então, como é que, se ele me autoriza eu tirar, quem é que vai me autorizar em proibir? Então, é questão de pagar. Por exemplo, ali na Maria Salu,
pago R$1.200, não sei quanto por mês, a SEMAS. Pronto, tira a água. Lá no São João, paga R$1.000, tira a água. A Cássia, a Brisa da Serra, todo mundo paga a água, a Cogé, não sei aqui, a SEMAS, para tirar a licença, e tira a água. Como é que vai ter água? O próprio governo desmoraliza a ação dele, o decreto dele. Então só vê e só olha para os pequenos, mas o erro é do governo. O erro está todo na coroa do governo. Viu? Tranquilo, doutor, obrigado pela sua opinião. Você ouviu? Pois não. Eu queria lhe dizer mais uma coisa. Quando eu estive no SAI naquele tempo, que eu sempre estava com você aí, eu questionei muito a ampliação do Açude Bonito. Hoje o Açude Bonito está seco. Se naquela época tivesse ampliado, que já tem um projeto de ampliação que ia ser feito, hoje nós não estávamos sentindo essa dificuldade de água na cidade, não. E hoje está seco e vai passar essa seca de 2015 e não vão fazer nada, porque não tem ação de governo, nem federal, nem estadual e nem municipal. Já falei com o prefeito Sérgio Rufino, falei com o Sávio Ponte. Naquele tempo eu fui no diagnóstico com o doutor Vicente Frota, lá da Cogé de Sobral. Fizemos uma reunião lá no Denox, juntaram 5 velhos lá, começaram a brigar, discutir um com o outro, e até hoje não fizeram nada. Nem limpar a parede não limpa. Então tem que ter uma ação de governo federal, que o Denox é federal. É tirar a lama que puder tirar de dentro do Bonito e ampliar a parede que duplica a capacidade do Bonito. Ao invés de 6 milhões de metros cúbicos, vai passar para 12 ou 15. Existe um açude do Maurício Xerez, que é paralelo ao Bonito. Não está concluído. Também tem um projeto de ampliação. Então, se ampliar esses 2 açudes, nós não temos problema d'água no Ipu. Porque o do Maurício sangra naturalmente para dentro do Bonito. Mas cadê? O governo não faz. Ninguém se manifesta. A população não se manifesta. Tem que ter um levante para poder resolver os problemas. Verdade, doutor, você tem razão. Enquanto a criança não chora, não mama não, velho. É verdade. Você pode deixar a criança lá no quarto lá, ela só mama se chorar, que a mãe corre para dar ela de mamar. Então nós temos que gritar. Viu? Tranquilo, eu agradeço, estamos aqui à disposição. E se mais alguém quiser participar, quiser opinar, é importante essas pessoas, doutor Flávio, o ex-prefeito, tem um conhecimento do Ipu inteiro, sabe o funcionamento, dirigiu o SAAI do Ipu e com toda essa situação a gente aparecem as sugestões, as ideias. Agora, só funciona como ele disse, se alguém tomar frente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Pegando as ideias dos conhecedores do assunto, como o Petinho, Cícero, e para despertar as autoridades. Hélio. Para despertar as autoridades. Com Hélio, com relação a que estava comentando aí, o doutor Cidade. A Daniela está dizendo aqui, a Daniela Moraes. Oi, boa tarde a todos vocês, especialmente para o meu vereador Petinho Lira. Aí, a sua eleitora aí, Petinho. Aí, Petinho. Rapaz. Como eu estava falando aí, Petinho, depois tu vai lançar a tua candidatura aí. O que o doutor Cidade estava comentando aí, com relação a 58 aí, com relação à fiscalização, quando eu fui trabalhar em 86 no recenseamento, as primeiras pessoas que eu procurei aqui no Ipu foram 2. O João Chiquinha, pai do professor Francisco Melo, e o Paulo Gaspar na Baixa Larga, para poder saber a questão das medidas que as pessoas usavam e tudo. E desde esse tempo, de 86, que eu comecei a ter uma amizade muito próxima ao João Chiquinha. E ele me contava essa história, quase toda vez que nós nos encontrávamos. Essa do seu Abdias. Mas não foi só seu Abdias, não, né, Petinho? Era Joaquim Lima. E ele era o fiscal. Ele é que contratava as pessoas, fazia a limpeza do rio e era o fiscal para ver se as pessoas estavam fiscalizando a questão do riacho, né? Então isso aí são ações paliativas, ações que como o Cidade diz que nós não temos tempo, nós não temos tempo, é para agora. Para essa seca agora. Para essa seca aqui, tem que... Mas como disse o doutor Flávio, não é o pequeno só que a gente tem que ver, a gente tem que ver o macro. Começa pelo governo que tem que fazer a parte dele. Olha só como a nossa população, ela é... Eu sempre comentei, e o Petinho que é conhecedor,
sobre a questão dos barramentos aqui na Serra da Ibiapaba, da questão da açudagem. Todos aqui sabem, desde criança, que eu defendo. Eu acho que o açude de Lontras, Peitinho, deveria ser ensinado na escola. Toda a região norte do estado do Ceará, quando fosse falar na história da região, botasse o açude de Lontras. Isso aqui foi um projeto tal. Porque hoje, se eu chegar numa escola do Ipu hoje, velho, falar sobre açude de Lontras, o pessoal, o que é isso? Mas só que esse projeto vai fazer 100 anos agora em 19. Tá certo? Aí por que que não faz? Porque ninguém, como diz o doutor Flávio, ninguém chora, né? Não tem uma autoridade que vá atrás, né? Então hoje nós temos essa condição, nós temos o Bonito, né? Nós temos o açude de Lontra, nós temos ações grandiosas que poderiam resolver os problemas da água. Só que isso aí, ele precisa de representação, tá certo? Política que nós não temos. Aí é que vem o voto distrital, que a maioria das pessoas tem um conhecimento político, faz a defesa, porque aí estava bem pertinho daqui para questionar. Se eu um dia assumisse um cargo de secretário sei lá, ou um poder de decisão na questão educacional de qualquer localidade, a primeira coisa que eu faria é a questão da história. Por exemplo, região da Ibiapaba. Se você não pode dizer um menino, hoje completa 18 anos, não saber que existe um projeto desse de Lontras que nunca saiu do papel, né? Então, esse é o grande problema nosso. Para hoje não existe projeto para resolver o problema. E ninguém pode culpar ninguém. Mas daqui para frente a gente pode pensar em fazer. Cícero, nós sabemos que o Nordeste carrega uma chaga há décadas, que é a maldita indústria da seca. Eu ouvi esse termo de um cara que veio fazer uma palestra. Talvez a gente possa aprender com o pessoal de São Paulo que estão passando por isso agora. Eles vão fazer uma coisa lá e nós vamos copiar aqui para ver se melhora. Com certeza, porque pegando aqui a deixa do Dr. Flávio, e eu comum com todas as palavras, como eu disse no início, tudo é questão de gerenciamento. Até a área da APA é a APA da bica do Ipu. Quando fizeram, até a bica estava de fora. E eu briguei. Quer dizer que fizeram a APA e a bica estava fora. E a bica estava fora. Aí eu peguei isso. Olha, pois eu vou te provar. Me dá a poligonal de vocês, que eu provo para vocês como a bica está fora da APA da bica. Meu Deus do céu. Aí quando eles viram, aí a cara disse, não, Peitinho, tu tá ficando doido. Depois traga. Aí ela me ligou quando foi, né? Ela veio para Fortaleza para fazer o relatório e disse, Peitinho, pelo amor de Deus, tu estava certo. Perdão, meu irmão. Eu até achava que tu estava ficando, era louco. Então, aí depois, quando para o plano de manejo, vieram o pessoal da UES. Olha só para tu ver como é essa bagunça mesmo, o governo é que esculhamba tudo. Trouxeram o pessoal da UES para fazer uma ampliação da área da APA, que ninguém conhecia nada do Ipu. Aí pegaram aqui dessa parte alta aqui da serra e levaram até aqui o Riachão, na parte de baixo. Isso só na parte da manhã. E eu disse, como é que é esse negócio aqui, minha gente? Aí, não, já foi resolvido e tal. Quer dizer, muitas das vezes, a maioria dessas unidades de conservação, elas só são feitas para dar uma satisfação à sociedade. É só números. Se tiver gerenciamento, olha, voltando aqui, ó, por exemplo, o seu Abdias Martins e o seu Joaquim Lima, eles iam e arrombavam mesmo. E um detalhe, naquela época que o seu Joaquim Lima foi o primeiro interventor municipal da história do Ipu, em 1930, e ele assumiu até 1935, acho que até dia 24 de abril de 1935. Naquela época não tinha nenhuma legislação ambiental. E aquele homem, naquela época... A lei era ele, eu, né? Conversando com o seu Joaquim Lima, entrevistando, o seu Joaquim, eu tenho gravado o seu Joaquim Lima, ele disse, Peitinha, teve uma época que o seu José Oscar Coelho desviou uma água ali onde, terreno do Zé Walter ali, o seu Joaquim Lima foi lá, ele mesmo, e multou, e o velho lá disse, eu não pago, o senhor não paga, mas eu pago, mas a multa foi dada e o senhor não desvia mais água do riacho. Não permitia. E o senhor Abdias Martins levava a polícia para lá e arrombava tudo. E não tinha, em 1955, que foi o ano que o senhor Abdias assumiu, não tinha legislação. O nosso Código Florestal é de 65. As unidades de conservação são um decreto de 88, se eu não me engano. Então, o que nem a nossa lei, nem a nossa Carta Magna, nós não tínhamos. Né? E outras leis, e hoje a gente tem lei por tudo enquanto é lugar. E não se faz absoluta artigo, tudo. Aí, como eu disse aqui, veja bem, uma coisa que aconteceu, nós estamos 3 anos, a água da várzea do Giló que abastece aquele povo, de onde é? É do riacho, bruta, in natura.
Ninguém teve a preocupação de ter a dignidade de dar água tratada para aquele povo. Aí, para acabar de completar, um órgão do governo, o COGEV, aí, e dá uma outorga para um cara, né, nada contra ninguém, para vender água, e o pessoal da Vaz do Giló passando necessidade. Aí os caras do governo chegam aqui, vêm para querer resolver. Isso não vai resolver esse negócio de estar atrás, de fiscalizando, de arrombar, aí depois vai embora. O que tem que ser feito aqui é o Estado e o município se sentar e dizer, olha, como é o beabá da legislação, é essa. Então, qual é o problema que tem que ser feito aqui? A questão de irrigação. A bica vai ficar perene de segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira, sábado e domingo, foi isso que foi firmado. Aí eu pedi a documentação dessa bendita SEMAS do termo de compromisso assinado. Você não encontra mais. Eles perdem tudo, não sabem de absolutamente nada. Fizeram compromisso e perderam. Aí quer dizer, a SEMAS está hoje aqui. Eu vi lá no Lava Jato do Papalégua. E vai. Tava lá. Pergunta lá na SEMAS e no Compan se ele tem algum ponto de GPS. Olha, eu fiz o plano de manejo como uma sugestão da APA da Bica do Ipu. Entreguei a um gerente daqui, a Vânice. O que foi que deu? Nem ligaram. A realidade nua e crua do Riacho. Não é dizendo que o João Lopes desvia, não é que o Adivani prende, não. Era a solução, era uma proposta do plano de manejo municipal do Ipu. O Cícero falou também, existe uma lei federal de 2007 que todo município, é lei federal, é obrigatório. Todo município que tem remanescente de Mata Atlântica, ele tem por obrigação de criar o plano de manejo municipal de Mata Atlântica. Porque a Mata Atlântica é o bioma que já entrou nos hot shops, cara. São 34 unidades que estão praticamente extintas. Estão correndo risco de extinção total. Aí, para que isso? A Serra da Ibiapaba. Esse plano de manejo era para a gente ver todo desmatamento, tudo, questão de agrotóxico, questão de urbanização, tudo, com todos os prefeitos, todos os secretários. E eu, como na obrigação, o Cícero, que eu e ele, nós fomos, nós estávamos na obrigação, nós estávamos lá a serviço do município, nós éramos secretários. E aí, dia 14 de setembro, que foi justamente quando o doutor Luiz assumiu, aí a gente recebeu a notícia de que a gente tinha sido afastado do cargo, todo mundo está fora do cargo. Aí nós esperamos, o prefeito assumiu, o Serginho, e eu conversei com ele, o Afrânio foi testemunho, de trazer o Gambá para cá, e o Flávio e o Mário Mantovani, que é o coordenador geral da Fundação SOS Mata Atlântica, vinha para cá de graça. E a gente tem buscado. Agora, é inadmissível, na minha cabeça não entra, me desculpe, e que não levem para o lado pessoal e nem para o lado partidário. Mas é inadmissível, na nossa cidade, não ter Secretaria de Meio Ambiente. Não há justificativa nenhuma cidade da Serra da Ibiapaba não ter Secretaria do Meio Ambiente. Eu quero que alguém me justifique isso. Nós estamos dentro de um bioma, nós estamos dentro de enclave, dentro de outro bioma. Nós estamos arrodeados da Caatinga, que é um dos biomas aliás, todos. Mas se não fosse essa nossa serra, com essa água que está todo dia de manhã, tarde e de noite, eu te pergunto, o que seria dessa região se não fosse a Serra da Ibiapaba? Cara, e ninguém, como diz o boy, lá ele disse, rapaz, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, vamos salvar a Serra da Ibiapaba. O que está precisando, isso que o doutor Flávio disse, é justamente isso, alguém tem que gritar. A Liduína está dizendo o seguinte, eu estava esperando alguém falar, da fala do doutor Flávio dizer, a Liduína diz, mas como pode, doutor Flávio, o pessoal e a luta se vende o voto, chega na época da eleição, vende o voto. O Jorge Nobre do Sax, nos bairros do Brasil, diz, não adianta contar com o prefeito para essas questões, e a SEMAS é simplesmente um cabide de emprego. Diz o Jorge Nobre do Sax. É verdade, Hélio. Se você for na SEMAS e pedir uma fiscalização, eles não têm como ir. O gerente que estava aí era terceirizado, macho. Então, quer dizer, é só para dizer. E esse escritório que foi construído aqui no Ipu, ele era para ser regional, atender Ipu e 15 municípios. A Serra da Ibiapaba existe uma necessidade grande. Aí vem esse pessoal fiscalizar, chega na Ibiapina, um proprietário de terra chega, lança o projeto, paga lá e desmata, não quer nem saber, eles autorizam mesmo. Então, isso, cara, tem que ser revisto. O governo cria uma coisa, mas ao mesmo tempo, ele mesmo se compromete com o que ele quer assumir com a proposta dele.
E na Serra da Ibiapaba, o que falta é justamente isso, é a gente sentar. Não é o Cícero, não sou eu, Petinha, não é o doutor Flávio, eu estou falando do doutor porque ele participou, não é o doutor Cidade querer impedir, prender ninguém. Mas nós precisamos, nós que somos ipuenses, que é a nossa casa nesse planeta, nós temos que nos sentar, deixar, como eu no dia que eu fui receber a minha premiação, dada pela AFAI, o qual eu agradeço muito, eu disse isso, minha gente, vamos acabar com essa picuinha, com esse partidarismo tolo que só atrasa, né? Aí fica. Você imagina, Petinha, se você imagina que hoje a gente receber a ligação do prefeito do Ipu? Seria... E dizer, Petinha, eu queria sentar contigo, com o Cícero, com o Monteiro, e eu vou ativar a Secretaria de Meio Ambiente e nós vamos juntos aqui trazer essas pessoas e fazer esse trabalho a partir da nascente do Riacho Puçaba. É uma coisa toda nossa. Nós somos do Ipu. Então o Serginho vai passar aí 4, 8, 50 anos, mas ele vai sair, porque aqui não é ditadura. Então ele vai sair. Aí amanhã entra o Cícero, depois entra o Pedro, o Raimundo, o João. E aí? O Ipu não é pensado. O Ipu é negociado de 4 em 4 anos. É verdade, é isso, Hélio. Olha, essa questão, e era justamente, eu tinha até participado, minha gente, eu tenho uma preocupação muito grande. Quando se trata dessa questão do município ter um escritório da CEMAS ficar unicamente, exclusivamente só para a área da APA. Por quê? Porque o município, geralmente, não é só aqui, é em todo canto, joga a responsabilidade toda para cima da CEMAS. Não, tem a CEMAS. Mas só que pela legislação do Estado ambiental, ela é simplesmente, unicamente, exclusivamente, para gerenciar a área da APA. Aí a APA, o que fica fora da APA, aí o gerenciamento do Compan, que é o Compan, né, a CEMAS, que o Compan, que administra a CEMAS hoje, fica jogando para o município. Rapaz, não sei nem se tem gente aí, porque aí no início... fica um para lá, início, aí Petinha, fica esperando para cá. Os 3 primeiros meses nós fomos procurados por um rapaz, eu não me lembro o nome dele, um rapaz branco, um pequenininho, vinha aqui e tal. Como? É o Ziegler. Não era o Henrique, não. 3 meses Ziegler. atrás. Não, é no início. É o Henrique Ziegler. É o Henrique. Era Henrique, pronto. E aí depois sumiu, ninguém sabe se tem CEMAS, se tem Copan, ninguém sabe se tem nada aqui, porque o pessoal não procura comunicação, não procura nada, não tem nada. Em termos de Estado, nesse aspecto aí. E a gente escutar a entrevista, não sei se vocês ouviram, se você ouviu, mas o Petinha não ouviu, e eu queria que o Edvani repetisse, para a gente fechar esse quadro aqui, pro anúncio, para voltar tratando ainda desse assunto, mas me chamou muita atenção o que disse o prefeito do Ipu, Sérgio Fino. Ele disse o seguinte, é com vocês aí, se vira CEMAS, se vira Copan, se vira Ministério Público, eu não sei nem se tem água, eu não sei se essa água existe, mas se ela existe, esses órgãos aí estão trabalhando, eles que têm que se virar para dar um jeito de liberar essa água. Ele disse o seguinte, em outras palavras, na hora que ele falou o João da Pitanga, o João Pérez, na hora que ele falou, o João Pérez disse, olha, eu escutei aqui o prefeito, ele disse que não tem nada a ver com isso. Foi isso que o prefeito do Ipu disse em entrevista à TV Diário. Não dá entrevista para nós, mas dá para a TV Diário, que é fora daqui, né? Mas é fora daqui. Vai lá, nós vamos lá, pagar uma matéria e bota na TV Diário e tal, porque vem aí um carnaval. Tá sendo... Vai ter? Não vai ter? Estão guardando por debaixo de 7 chaves se vai ter, se não vai ter. Não sei por qual razão. A bica do... Bota lá na frente, Edvani, porque nós vamos escutar o que é que o prefeito do Ipu acha, o que é que ele diz sobre este assunto. Que é o rio que abastece e gera água para a nossa bica. Esse é o Harrison Ramon. O Sérgio Rufino não confirma a informação de que a água foi represada, mas garante que as denúncias estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. Em conversa há bem pouco tempo com o promotor, as ações que naturalmente por parte da promotoria e alguns órgãos também do Estado, como o COGÉ, como a CEMAS, né, eles estão tomando algumas medidas com relação a essa situação. Se é que ela existe e se essa água existe, eles se comprometeram a fazer com que ela chegue definitivamente. Né? Bota a pausa aí, Edvani, e volta, para você entender, ipuense. Eu estou com 2 convidados aqui, a política, o Petinha não é político, o Cícero Jerônimo também, mas o meu programa é político. E eu estou colocando o prefeito para mostrar qual é a opinião dele.
Primeiro, ele está enganando o povo do Ipu, porque ele diz, há bem pouco tempo eu estive, não existe um pouco tempo, existe no mês de dezembro, no mês de novembro, no dia tal, de janeiro. Quando você escuta um político dizer, eu estive há pouco tempo, eu estive anteriormente conversando, é porque ele está te enrolando. Eu já conheço essa técnica. Quando ele está dizendo que esteve no local tal há algum tempo atrás, ele está te enganando, está te enrolando. Coisa que está dizendo o prefeito do Ipu. É porque um tempo tem data, tem mês, tem dia. O prefeito de Ipu, Sérgio Rufino, não confirma a informação de que a água foi represada, mas garante que as denúncias estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. Em conversa há bem pouco tempo com o promotor, as ações que naturalmente por parte da promotoria e alguns órgãos também do Estado, como o COGÉ, como a SEMAS, né, eles estão tomando algumas medidas com relação a essa situação. Se é que ela existe e se essa água existe, eles se comprometeram a fazer com que ela chegue definitivamente. Né? A água existe porque o maior ambientalista do Ipu está aqui do meu lado e disse que lá na nascente tem água. Agora, Petinho, para ficar bem clara essa situação, para não colocar o prefeito do Ipu em maus lençóis, eu te pergunto, eu que não conheço. A prefeitura do Ipu tem alguma responsabilidade também nessa questão do Riacho Ipuçaba? A água cair na bica do Ipu? Se você pegar a lei orgânica e a lei municipal, ela vai te dar essa resposta. É muito claro, é responsabilidade sim. Não só do gestor, como de todo ipuense. Mas quando você viu aí, o prefeito lavou as mãos, né? Botou para COGÉ, para SEMAS, para o Ministério Público. Ele não sabe nem se existe essa água agora, aí, né? Sim, me assusta muito, assim, eu fico assim surpreso. Porque nós tivemos, olha, uma coisa muito... Isso foi feito quando? Essa portagem? Foi semana passada? Foi feito essa semana agora, que o Rádio Samor até participou. Agora, veja bem, nós estivemos agora, em fevereiro, nós tivemos, quando foi isso, reunidos lá na SEMAS, nós tivemos, viu, Lélio? Nós tivemos na SEMAS reunido, eu acho estranho isso. Então está faltando assessoria para ele, e me desculpem, porque lá estava presente o Tião Rufino, que é o chefe de gabinete, e o Monteiro, que é o secretário do Meio Ambiente. Segunda-feira agora? Não, isso tem mais de um mês dessa reunião para criar, para renovar o núcleo gestor da APA da Bica do Ipu. Tem que dar os nomes lá. Tá lá, perfeitamente. Essa entrevista agora foi segunda-feira. Agora fica muito estranho, quer dizer, tem assessoria e não passa para o prefeito. É muito estranho isso. E eu vou te contar uma coisa, é muito sério, né? É preocupante. Não é a autoridade do nosso município, a autoridade política do nosso município, ele disse aí, se eu entendi direito, eu quero que vocês dois, que tenham conhecimento desta área, diga para nós do Ipu, porque o que ele disse aí, eu não quero nem saber disso. Eu não quero nem saber se tem água, se está amarrado, se está com a COGÉ, com o Ministério Público, com a SEMAS, olha aí. As denúncias estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. Em conversa há bem pouco tempo com o promotor, as ações que naturalmente por parte da promotoria e alguns órgãos também do Estado, como o COGÉ, como a SEMAS, né, eles estão tomando algumas medidas com relação a essa situação. Se é que ela existe e se essa água existe, eles se comprometeram a fazer com que ela chegue definitivamente. Né? Bom, tá aí, você ouviu. Polêmico, imparcial, formador de opinião. Esse homem se alimenta de notícias. Hélio Lopes. Hélio Lopes. Sou eu, Ipu e Região. Aquele abraço. Confira conosco a hora certa. 13h25. O tempo voa. Eu queria ouvir o Júnior Chimenez, radialista, que fez uma matéria com o Teca. E ele fala a situação que está o São João, região serrana de bastante água. Escute. Não é aberto, não é isso? Justamente, aí quem está sofrendo é a comunidade. Pois é, gente, aqui um poço profundo foi escavado, como vocês ouviram, nas proximidades de uma escola do município, pelo projeto São José. O poço tem uma boa vazão, mas infelizmente nesse período de seca
fortíssima, ele não está se vindo porque a prefeitura não intermediou a negociação para reabrir e não dá uma resposta à população. E a gente já ouviu na rádio que o posto estava abastecendo o São João e não botar nem a bomba no dedo. Você está saindo uma propaganda errada. Justamente. Propaganda saindo em emissora de rádio que tem um poço profundo abastecendo o São João, quando na verdade foi perfurado, mas esse poço não está servindo para a comunidade. Pedimos aos nossos representantes que dêem uma resposta à população de São João já. E nós, como da imprensa, estamos aqui para cobrar e eles devem fazer, porque ganham muito bem para isso, não é nenhum favor. Juntos Mendes, mais uma vez, a serviço do povo. Bom, eu vou ter o São João aqui, o Júnior, mas dentro desse vídeo tem uma matéria antes, que ele fala exatamente dessa questão. No São João tá faltando água, que é um local que sempre teve água mineral, né, Petinha e Cícero Jerônimo? É uma questão que a gente tem que trabalhar, um programa só é pouco, a gente tem que fazer 100 programas, até despertar as autoridades em resolver de fato este problema da questão da bica do Ipu, que é o nosso maior patrimônio. Eu acredito, Hélio, assim, de que há solução. Só existe uma coisa que não tem solução, é para a morte. Então é o seguinte, se existem os órgãos competentes, se existem pessoas que querem trabalhar sem briga, sem perseguição, sem achar de que está querendo prejudicar ninguém, se o governo municipal provocar o governo estadual e a gente sentar, eu tenho certeza absoluta que isso pode ser solucionado, de que o agricultor poderá usar água, as pessoas poderão usar, porque é para usar mesmo. Agora, o que não pode é alguns fazer de modo errado. Para tudo tem regra. Por que existem as leis? Porque alguém cede. As leis, elas acontecem justamente para isso. E a gente vê uma situação dessa, da nossa serra seca desse jeito, que realmente tá faltando água. O problema da serra, não só do Ipu, é um problema muito sério. Mas vamos resolver essa problemática do nosso Riacho-Puçaba, de que as pessoas realmente participem, de que realmente os agricultores sejam ouvidos, de que os moradores de lá sejam ouvidos, e que realmente se trace um plano, e de que realmente haja também a fiscalização, porque as pessoas eles não querem saber, fazem a revelia, fazem do jeito que quer, não respeitam lei, desmatam, queimam, desviam, prendem as águas, as nossas nascentes estão pedrando, não estão mais alimentando, e isso traz uma grande consequência. E tudo isso a gente poderia ficar usando esse precioso recurso hídrico, né, de uma forma organizada, que tivesse, por exemplo, o município poderia muito bem, ou o governo, sei lá, uma empresa, contratar pessoas. A própria Semassa, ela dá curso de multiplicadores em educação ambiental, poderia aproveitar próprios jovens daquela região e ficar trabalhando lá, fazer pesquisa científica. Existe tantas atividades que pode ser feita, uma catalogação de fauna e flora lá dos ambientes, trilhas, só um momento, isso já, você está entendendo? Porque ali é uma área que era muito bela, que agora se tornou área de risco. Quando eu vou subindo ali para chegar na Gamileira, cara, eu passo ali com mais de 1000 morrendo de medo, porque tem árvores. E inclusive o próprio vice-prefeito postou na página dele o perigo que é ali. Aquelas que estão caindo ali, né? Isso, e depois disso já aconteceram 3 incêndios grandes ali. Então, muitos jatobás grandes estão caindo. E não se faz absolutamente, nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos querendo fazer ações, não é para prejudicar o Cícero, não é para prejudicar o Chico Zé, a Lúcia. Nós não queremos isso não, como você falou. O que nós queremos é um ambiente sustentável, que a nossa bica, né? Que a nossa bica, mesmo numa seca, mesmo que ela tivesse seca, mas que tivesse um controle, tivesse um gerenciamento, estava todo mundo satisfeito. Que não faltasse água ao pessoal da Várzea, que não faltasse água ao pessoal do São João, que as pessoas tivessem cuidado de não criar animal na beira do riacho, jogar agrotóxico, desmatar em qualquer lugar, prender as nascentes. Então, são esses problemas, cara, que está acabando com o nosso Ipuçaba. Não faz sentido que algum ipuense não tenha conhecimento. Qual é o ipuense que não tem conhecimento disso, rapaz? Só o prefeito. Amigo Hélio, abraço por mim, o Petinha, esse guerreiro solitário que há anos luta por nossas riquezas naturais.
Nossas autoridades não querem saber de APA, bioma, meio ambiente, não os interesses são outros, ou seja, o din-din. Abraço a todos, quem diz isso é o nosso compositor Marcílio Lima. E o agente Said diz o seguinte: quando dá para se ver até uma vaca morrer em pleno centro da cidade, em frente à Câmara Municipal, realmente o prefeito não sabe se existe nada mesmo, Hélio. Mas, Hélio, eu quero dizer o seguinte, ainda dá tempo. Né? Eu mesmo me comprometi, você sabe disso, todos são sabedores disso. Eu já estou nessa causa há 14 anos e venho dedicando a minha vida em torno disso. Independente de quem seja, esteja na frente, não quero estar à frente de nada, o que eu quero é dar a minha contribuição. A pouca experiência que eu tenho, gostaria de que acontecesse na nossa cidade, que nossa cidade fosse sustentavelmente, turisticamente, que não é. Nós estamos recebendo, eu recebo aqui, não é nem o Ipu, já estou recebendo fotógrafos de observadores de aves do Paraná, de São Paulo, já vieram fotografar aqui, do Piauí, cara. Nós estamos recebendo universidade que vem explorar os nossos, a área de herpetologia. Isso significa do potencial que nós temos. Então, é o seguinte, tem que gritar mesmo, não é provocar ninguém, não é desrespeitar, não estamos aqui desrespeitando ninguém. Nós estamos apenas dando um cutucão, não é isso, Cícero? Exatamente. Desculpa por eu estar falando muito, mas é uma coisa que me inquieta a alma. Nunca quis prejudicar ninguém, apesar de ter gente já querer ter tirado minha vida, gente já ter armado emboscada, mas Deus é mais, e isso não vai tirar do meu coração, não. Olha, Petinha. E a gente vai em frente, se precisar não, é bom que o Ipu, desculpe. Mas é porque a boca fala da mudança do coração, né? Petinha gosta mesmo. E a gente se identifica, cara. As nossas matas independente de prefeito, de governador, de alguma coisa. Seja do que for. Você está à disposição, Petinha. O Petinha está falando uma coisa aqui, Hélio, que trazer esses fotógrafos e essas universidades para cá. E eu até anotei aqui no papel para não esquecer. A falta de água na beira do Ipu, ela só não tira a beleza do véu aí que os românticos falam. Ela acaba com a biodiversidade que existe há milhões de anos. Existem animais, e o Petinho é conhecedor, inclusive caranguejos e outras espécies, que só existem num lugar no mundo aqui nesse rio. Não existe em outro lugar do mundo. Existem espécies que estão sendo ainda estudadas, que só existem nesse rio. E ele seco, permanente, como está aí há vários meses já, essas espécies elas irão desaparecer. Quer dizer, espécies que talvez nunca será conhecida, viu, Hélio? Espécies que talvez espécies que vão desaparecer, que talvez ninguém tenha catalogado isso no mundo. Quer dizer, espécies que vieram na Terra, que desaparecerão. Vai ter sociedade que não vai tomar conhecimento. Se o Petinho tirou uma foto aí de algum pássaro, alguma coisa, um desses peixes, isso aí vai se acabar. Então, esses acordos que foram feitos antes, aí é onde eu venho as pessoas dizer que não tem tempo para fazer projeto. Essas pessoas, esses prefeitos que dizem que foram muito austeros e que roubaram as barragens, que eu não aconselho ninguém a fazer isso, se não for com a polícia, porque senão vai ter problema. O que acontece? Esses prefeitos fizeram coisa de urgência para resolver um problema como está hoje. O que a gente está falando aqui, eu e o Petinha, e as pessoas que entendem um pouco desse assunto, é que isso não venha acontecer mais, que esse trabalho seja permanente, tá certo? Para que daqui a 10, 20 anos vai ter seca de novo. Para que a Semas não venha aqui só multar, né? Que a COGÉ não venha só dar licença de água. Para isso, não adianta fazer isso toda vez que tem uma seca. Sabe por quê? Porque isso aí, nós precisamos de um projeto amplo, né, que inclua açude de Lontras, que inclua açude de Inhaçu. Pra você ter uma ideia, Hélio, eu publiquei uma vez num blog aqui de Ipu, o seguinte, eu digo, olha, o Castelão levou 2 anos, com quase R$1 bilhão, para se reformar o Castelão, e em 2 anos nós fizemos aí a inauguração. Açude de Lontras está com 100 anos, e aqui o de Inhaçu com 50. Essas 2 obras, rapaz, não representam R$1 bilhão. Então não é falta de dinheiro, o que falta são falta de políticas públicas. Você imaginou com 2 açudes desses aí, nós estávamos preocupados com a água do Riacho Ipuçaba?
Se faltasse água aí, canava a água desses açudes, botava dentro do rio e nós tínhamos uma bica aí com vazão de 200, 300 mil litros d'água por... Então o que está faltando? E outra coisa, deixava essa água do rio aí tranquila e para a agricultura trazia de outro lugar. Então o que está faltando, Hélio, é justamente esse grito de liberdade, né? Porque as pessoas ainda hoje tratam o meio ambiente como se fosse um lixo, né? Olha o pessoal de São Paulo aí, Minas, Rio de Janeiro, que vão começar a passar o problema que nós passamos aqui a vida toda, a falta d'água. Talvez eles vão resolver o problema deles lá, com certeza vão resolver, porque são pessoas um pouco mais evoluídas intelectualmente, né, e politicamente, né? Não são melhor do que nós, porque nós somos todos humanos, mas eles têm uma capacidade maior de absorver conhecimento. Então eles vão resolver o problema deles. Talvez aí sobre alguma coisa pra gente, porque nós estamos aqui há muitos anos tentando resolver o problema e tem uma coisa. As pessoas acham que eu, Petinha, outra pessoa que cuida desse assunto, que nós somos inimigos do Ipu. Nós somos inimigos das pessoas. Na realidade, nós queremos o bem, né? Nós estamos só preocupados com o bem. Porque o Ipu, se o Petinha está falando aí, se o Ipu fosse uma cidade bem cuidada, nós recebíamos aqui em torno de 5 mil turistas por mês só para fotografar o Ipu. Porque eu não conheço no estado do Ceará uma cidade mais bonita que o Ipu. Não conheço. Tirando Fortaleza, com algumas a parte arquitetônica, do interior não tem. Você visita toda cidade, você não encontra uma cidade mais bonita. E o Petinha deve ter catalogado aí umas 50 cachoeiras, que cada uma mais linda. Eu convidei agora o pessoal, a nova diretoria da FAI. Eu digo, vocês querem ver que o Riacho Ipuçaba tem água? Lá onde o Petinha falou que foi feito 3 ou 4 incêndios de novembro para cá, se você parar o carro lá, você ouve o barulho das cachoeiras. Só é descer 50 metros e você tem lá uma das coisas mais lindas. Pode ir agora. Eu convidei a diretoria, infelizmente eles não foram. Mas está marcado aí para o dia 14/2, né, 2015, agora de fevereiro. A gente concluiu o restante da vistoria que falta fazer no Rio, que é da Ponte da Vaz para a Bica, né? E depois a gente vai marcar outro dia para fazer da Bica até o Jatobá. Então, essa segunda parte dessa vistoria vai ser feita no dia 14, um sábado, 8 horas da manhã. Quem tiver interesse em participar, a gente vai sair do quadro da igrejinha às 7h30 da manhã, dia 14 de fevereiro. Qual é a função, Hélio, dessa visita? É para as pessoas entenderem que tem gente que fala do Riacho Ipuçaba, mas nunca viu. É um dia de sábado, né? Dia de sábado. Nunca viu, né? Tem pessoas que falam, o Riacho não sei o quê, mas o cara nunca andou. E uma coisa que, falando mais uma questão da legislação, sei que provavelmente a gente vai encontrar muitas cercas desse rio, mas eu queria que os produtores souberam, os proprietários de terra, é que não se pode, Hélio, não se pode cercar o rio. E aí eu falei na reunião que o Petinha comentou aqui, que estava toda a cúpula da administração pública e grande parte da o cara tem um terreno e dentro do terreno passa um riacho. Exatamente isso que eu vou dizer. Aí, Petinho, o que é que ele faz? O maior crime ambiental que eu vi hoje aqui, até hoje no Riacho Ipuçaba, foi exatamente ter uma placa enorme da Semas em frente. É aquela casa daqueles que dos gringos. É tem muro uma placa da Semas dentro e o cara fez um muro. Cercou o rio como se fosse propriedade dele e um vizinho dele, e aí onde está aqui a coisa como é errada. Aquele lá no São João, O meu amigo o Francisco José me disse aqui, que vizinho dele, o delegado foi lá e prendeu um cidadão, passou 3 meses preso, porque tinha um motor debaixo do muro. Tinha aquela brecha debaixo do muro, o cara colocou, pegou o pedacinho do muro ali, botou uma pedrinha, botou um motorzinho pequeno ali em cima para irrigar o maracujá dele. Esse cidadão passou 3 meses preso. E o dono do muro o dono do muro tá aí, ninguém, com uma placa da Semas enorme em frente. Então, é isso, velho. É que você acabou de dizer aí, a gente fica brigando aqui, e lutando e tal, mas nós se batemos num paredão enorme. Isso se chama governo. Esse paredão aí é que ele tem que ser transposto, sabe? Nós temos que ter pessoas dentro do governo que sejam sensíveis a essas causas. Ou então nós temos que gritar. Uma vez eu trouxe um procurador da Semas aqui e ele disse, vocês querem salvar o Riacho Ipuçaba? Queremos. Ele disse, então vamos para a rua. Eu acho que só salva se for desse jeito. Como é que é para a rua? Nada de atrás. É verdade que uma das prioridades da FAI agora é a prioridade número 1. A prioridade número 1. Eu não faço parte da diretoria, não. Eu fiquei só na parte do conselho, que é só fiscalizando o dinheiro, né? Petinha, eu quero agradecer sua participação e dizer que nós vamos lhe perturbar várias outras vezes para tentar fazer alguma coisa pelo nosso município
E o que nós podemos fazer aqui, como um radialista, é falar, é apresentar o problema para que quem tem o poder, quem está comandando, seja na área municipal, estadual e federal, possa realizar o que todos nós queremos, todos nós do Ipu, que é ver uma bica bonita, quer ver funcionando o ecossistema, quer ver as residências abastecidas, lá da nascente até a nossa cidade. O que nós queremos é isso, todo mundo quer isso. E como é que a gente chega a isso? É com conhecimento, é com alguém que estudou e sabe realizar um trabalho que possa beneficiar todos os ipuenses. Com certeza. Infelizmente, a situação da nossa bica não é só falta de água, não. Devido às queimadas, ela se tornou uma área de risco. Eu morro de medo de subir a escada de pedra ali. É área de risco, a nossa bica. Tem gente, rapaz, você não pode dizer isso. Eu vou esconder um negócio desse, uma realidade? Um acidente com uma pessoa, eu vou ter mais paz na minha vida? Jamais. Eu não estou dizendo que vai cair, mas quem é que garante? Se você olhar o ambiente, é cruel. Aqui quem desceu comigo, o Toninho e o Henrique. A pedra que rolou lá, cara, o tamanho desse prédio, cara. O que sustentou foi um angico secular. Tamanho do micro-ônibus lá, maior que o micro-ônibus. E outras mais que estão por cair. E não é só essa, são várias questões. Eu já disse aqui, 2025 só falta menos de 10 anos. O que é que está previsto, que foi previsto há 20 anos atrás para 2025? Seria o primeiro colapso de água potável no planeta. Você disse aqui no microfone regional que a bica não tinha mais 20 anos. Há algum tempo atrás, né? Não me lembro a data assim. Verdade. Mas você nas últimas entrevistas, sério, não tem mais 20 anos a bica. E foi bem mais rápido, né, Petinho? Bem mais rápido. E, então a situação não é só essa questão do riacho. Ela não é só questão de desvio, não é só questão das nascentes. É um todo. É um todo que tem que ser visto. A nossa Serra da Ibiapaba, só o Ipu trabalhar só, não vai resolver. Lógico que vai ter, mas seria muito bom que todas as municipalidades, as comunidades, quando eu digo municipalidade, não estou me referindo só ao prefeito, não. Estou me referindo à comunidade ibiapabana. Que a gente trace um plano urgente para ontem. Olha, o Riacho Puçaba, eu acho que é o único corpo hídrico que não seca nessa serra. Ubajara, Tianguá, São Benedito, Guaraciaba, Croatá, Carnaubal, tudo para de escorrer. E as nossas nascentes não secam. Não faz sentido de que a televisão, a internet, os programas de rádio fale, e a gente fique de braço cruzado. Nós estamos preparando, se eu perguntar, Hélio, para a tua filha, a Maria Luísa, Hélio, o que é que tu era capaz de fazer por ela? Tu era capaz da tua vida, né? Verdade. Essa pergunta eu estou fazendo para todos os pais. Mas o que é que você está preparando para ela? Olha que o futuro que nós estamos preparando para os nossos netos, eles irão nos odiar, porque nós não estamos preparando o futuro para eles. Mais de 90%, isso aqui, há 10 anos atrás, essa estatística cruel, que mais de 90% dos rios do planeta estão poluídos e contaminados. Nós temos problemas já em grande escala, que existem países que nem água da chuva mais estão podendo aproveitar devido à chuva ácida. Então, eu pergunto, somos racionais ou somos irracionais? Somos insensíveis, somos sensíveis? Porque só algumas pessoas são sensíveis? E por que em massa as pessoas são insensíveis? Então é o seguinte, nós temos que estar com o coração aberto, deixar a preguiça de lado, né, o comodismo de lado, e não é sair brigando com ninguém, mas a gente se abraçar, se fazer firme e forte, criar uma aliança forte com todo mundo, a gente conversando, para que a gente dê uma sustentabilidade à nossa APA, à nossa bica, o nosso meio ambiente. O Ipu, cara, Sobral, já quase 10 anos que as pessoas fotografam, catalogam lá. Lá tem mais de 15 fotógrafos e ainda não chegou, é longe de chegar a marca do Ipu. Uma coisa que só eu fiz isso. Isso em apenas 4 anos e alguns meses. Isso quer dizer, eu não estou dizendo para me vangloriar, não. É para que o ipuense entenda de que nós temos um potencial que não se encontra em qualquer cidade. Se tu sair, o pessoal, em todas as áreas. Em todas as áreas. O pessoal da Serra, algumas... Tem nós temos da matéria-prima, que é o ser humano, é brincadeira. Olha, o Condério, Cício, o Condério, por exemplo... Só para o Peitinho sempre comenta aqui o seguinte, que no dia que o Ipu se organizar,
que o pessoal da Serra tem o maior medo de o Ipu se organizar. Porque se o Ipu se organizar, todas as atenções voltam para o Ipu, porque a beleza da Serra começa pelo Ipu e é uma coisa esplendorosa. Quem conhece o Ipu como nós sabemos disso. Então, eu ontem, Betinha, o Hélio me convidou aqui para vir hoje aqui dar a minha contribuição e eu comecei a ver, curiosidade, as questões das belezas naturais da Serra. Quando você clica no site de Viçosa, Tianguá, a bica do Ipu está no meio. Já prestou atenção nisso? Todos eles, das cidades da Serra. Agora, vê um do Ipu, se você vê um site do Ipu, se tem uma foto do bondinho. Não existe. É verdade. Todas as cidades da Serra, quando vão colocar os seus pontos turísticos, põem a bica do Ipu. E aí eu estou dizendo isso aqui, e você que está em casa pode ver se eu estou mentindo ou não. Porque ontem eu tirei essa curiosidade, né? Que eu sempre, a bica do Ipu, quando eu clicava, o Bajara, clica do Ipu, Tianguá. Então, todas as cidades da Serra que vão divulgar a sua rede turística, no meio, e tem uma coisa, e não diz que é do Ipu. Raramente cita a fonte. Cícero, desculpa, Cícero, mas é uma coisa também, existe outras coisas. Eu vou falar do meio ambiente, como você disse, a gente vai passar muita coisa também, né? E outra coisa também, existe outros recursos também, apesar de não serem permanentes, mas temporários, mas é de grande valia, porque são eles que alimentam o açude de Araras, estão acabando com o rio Jatobá, estão acabando com o rio Acaraú. Não tem controle de nada, o pessoal tirando areia. O que é que vai chegar um dia? Vai chegar um dia que vai haver um assoreamento lá, que dificilmente essa água chega, vai ter muita dificuldade para chegar no Araras. E uma água, um Acaraú, ele perdeu o controle dele, por quê? Por pessoas, por ganância, fica tirando areia, sem nenhum controle. Meu amigo, então é o seguinte, é justamente isso, falta gerenciamento. Nós precisamos nos organizarmos e vermos tudo isso. Se houver todos os municípios realmente se organizarem, levar a sério, eu não consigo entender por que meio ambiente não é prioritário. Só é saúde e educação. Como é que tu promove saúde e educação no ambiente doentio? Não existe isso. Com o riacho com o esgoto caindo dentro. Os maiores agentes, lixo e esgoto. Meu amigo, isso é área de meio ambiente, inclui tudo. Sem saneamento não vai para canto nenhum. A gente fica triste, Hélio, porque a gente quer fazer, mas isso faz parte das críticas, porque a gente tem que tirar proveito da Serra para a gente crescer, para a gente conhecer mais. Sabe quando é que nós vamos melhorar e se organizar, Peitinho e Cícero? Quando a gente não tiver um apartheid político. É verdade. Lá do rapaz, o Cícero é do lado de fulano de tal. O Peitinho é do lado de Cicrano, o Hélio é do lado de Beltrano. Nós vamos ter isso aí 3 meses. 3 meses nós vamos ter isso aí. Vamos botar mais 4, 5 meses, nós vamos ter isso aí numa campanha eleitoral municipal, que cada um tem seu interesse. Olha, passou aquele da campanha, tá faltando que o Ipu cresça nesse sentido. Passou disso, vamos utilizar o que o Ipu tem de melhor, que são os ipuenses. Vamos lá. Vamos utilizar todos a inteligência, a sabedoria dos ipuenses. Mas aqui não, você pretere. Eu prefiro botar o Chico Zé, que é menos competente, do que botar o Cícero para fazer serviço tal, porque o Cícero é meu correligionário, andou com a minha bandeira, e o Chico Zé não. Mas quando passar político, eu acho que tem que haver um bem comum, que é o município do Ipu. Olha, as pessoas despertaram para isso. É verdade, eu queria deixar bem claro o seguinte. Eu deixei de andar no estádio, e eu falo sempre isso, Petinho, porque é uma coisa que me dói, me magoa. Eu deixei de andar no estádio para não arranjar uma grande confusão. Porque eu fui lá, fiz um jogo da Prefeitura do Ipu. No segundo jogo, o Tião Rufino sentou do meu lado. Nós fizemos o jogo todinho. E aí, quando terminou, que eu desmontei tudo aqui, 6 e tanto no escuro, que eu entrei no carro do Chico Soares, que eu tava sem carro na época, e aí uma pessoa gritando, ô catinga de fumo e não sei o que, o Chico ainda deu ainda retruncou e tal. Aí, quem é Chico Soares? Chico Soares disse quem era, fulano de tal. Eu disse, mas rapaz, um assessor do prefeito, o assessor mais direto que leva a voz do prefeito para a cidade do Ipu, com uma situação dessa, não é? Expulsando os desportistas, que era para até satisfeito, dizer, não, eu vou trazer fulano, ciclano, beltrano, porque aí fazendo um bom futebol, a administração do meu prefeito cresce. Então, cara, é isso aqui no Ipu, a gente tem que acabar com isso. Pessoas que não são nem do Ipu, às vezes vêm para esculhambar mesmo, para ajudar a esculhambar.
No dia que a gente aproveitar bem o Petinho, o Cícero, etc, nós vamos ter uma cidade melhor. Pois é, e dentro do que você está falando, dessa questão aí, algumas pessoas estão achando que a gente está querendo ridicularizar, responsabilizar o prefeito. Não se trata disso. Se eu quisesse entrar alguma coisa contra ele, eu fiz o concurso do IPU, passei e nunca entrei na justiça. Jamais. Não é por aí. Eu passei para turismo, agente de turismo, e nunca fui atrás de querer justamente isso. Não quero, o que eu quero e o que o Cícero quer, o que muita gente quer no IPU, mas que muita gente não quer, é de que realmente a gente se organize, que a gente tenha um meio ambiente, um turismo sustentável, de que não haja esse tipo de coisa, que não tenha necessidade da Semarce vir, porque não adianta a Semarce vir hoje, chegar lá, arrombar, multar, e ela vai embora, daqui a 2, 3 meses está do mesmo jeito. Hélio, o que o Petinho está dizendo aqui, parece muito com as Blitz, viu, Cícero? A Semarce é muito parecida. Eu sou contra total a PRE. É a questão da surpresa, é horrível. Porque ela passa aqui, ela vem de 5 meses só para arrecadar dinheiro e se embora. Exatamente. Não educa, não orienta e não coíbe o desrespeito no trânsito. Ela vem para punir mesmo. Eu acho que desde que o Petinho está falando isso aqui, que hoje está em torno de 10 anos ou mais, com relação a questões ambientais no IPU, Petinho, se a gente tivesse começado, naquela época, educando as nossas crianças com relação a lixo, com relação a saneamento, com relação a esse parque aí que estão pensando em construir na Biga, com relação à educação ambiental, eu acho que hoje a gente teria um ambiente bem mais agradável para se viver. Então eu acho que nós temos que, ainda há tempo, né? Hoje é uma questão emergencial, mas ainda tem tempo ainda de trabalhar essas questões. Eu acho que somente educando as crianças a gente vai ter um meio ambiente próspero e futurista, né? Então eu deixo aqui a minha consideração final aqui, que já está quase terminando aqui, para aproveitar aqui, eu deixo aqui a minha mensagem. A gente está falando aqui de muitos problemas, né? Mas é até crítico a gente falar de problema. Mas aqui a gente tem que deixar a mensagem de que existe jeito, existem soluções, né? E soluções simples, né? Porque a maior jornalista dessa área no mundo, a Carol Coletta, ela diz o seguinte, que o homem tem muito medo de mudança, mas são as pequenas mudanças que modificam toda a humanidade. Então, a mudança no meio ambiente de IPU é só uma mudança de postura, né? É só uma mudança de hábito. É tão simples que as pessoas não fazem. O que é? Você colocar o lixo no lixo, deixar o córrego, né? Ter uma bica saudável, cuidar do reflorestamento, que é coisa simples que você pode fazer, cuidar porque, o que é que eu disse aqui sempre, aqui, digo toda vez que a gente vem em programa de rádio falar sobre meio ambiente, da minha mensagem final. Eu ainda não conheço uma casa no IPU construída com a frente para o Riacho Buçaba. Só constrói o banheiro dentro do riacho. Então, a partir do momento que o primeiro ipuense tiver, eu digo até assim uma palavra bem forte, vergonha, né? Que ele não tenha vergonha, ele não tenha vergonha, porque o ipuense é envergonhado. Mas o que não tiver vergonha de fazer a sua casa com a varanda de frente para o Riacho Buçaba, a primeira casa que for construída neste formato, os outros começarão a fazer. E eu duvido que alguém faça um monte de lixo e que bote um esgoto na frente da sua casa. Então, falei essa ideia para o meu irmão Antônio Marinho, que já não está mais presente entre nós, que tem possibilidade de fazer. Já falei isso ali para o Antônio Xerez, que tem um terreninho ali perto do 100. Eu digo, olha, construa a sua casa de frente para o Riacho Buçaba. Porque quando um fizer, viu, Petinho? O primeiro ipuense fizer a sua casa para frente do riacho, o primeiro vai abrir uma rua, uma avenida. E aí o riacho passa no meio. Então, as soluções, eu deixo a mensagem aqui. Petinho, obrigado. Cícero, obrigado. A gente espera se encontrar em breve para a gente continuar esse assunto e ele tenha servido para despertar as autoridades do nosso município. Assunto para vários meses de conversa, viu, Hélio? Com certeza. Mas a gente tem que ser persistente, né, Petinho? Com certeza. Eu agradeço a oportunidade e sempre que precisar nós estaremos aqui. Estaremos à disposição, viu, Hélio? Estaremos à disposição, trabalhar pela nossa terra, pela região, e espero, com certeza, a gente possa, assim, achar soluções, porque soluções existem. O meu abraço a todos, fiquem com Deus e tenham uma boa tarde. Grande abraço.